se eu tossir, se eu espirrar, isso, aquilo, outro, por aí afora e por aí vai. Vamos lá, ó. Aqui já vai começar aqui. Aqui é onde é que vai começar o grosso. Só que mais grosso vai ficar é até onde o nosso Eterno chamou essa raça de víbora, esses filhos de Satanás, tudinho de filho de Satanás. E é por isso, filhos de Satanás, que eu chamo vocês mesmo, porque vocês nunca tiveram encontro com meu Pai. Vocês se molharam na água. Vocês se molharam na água. Vocês tiveram encontro com o pai de vocês, com Satanás. Filhos de Satanás, é assim que eu trato vocês. Laia, malditas. Vamos lá, ó. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravo de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Tinha se perdido ou não tinha se perdido nas escrituras? Até Nicodemos não sabia. Ele sabia. Nicodemos se perdeu, não estava nem para nada mais, porque já tinha se misturado. Sabe o que que acontece? Porque, ó, primeiro, o primeiro simbolismo do batismo foi o quê? O dilúvio. Segundo, os nossos pais, quando atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, foram cobertos pelo quê? The Great Preacher. Pela nuvem do mar, pelas águas do mar, já simbolizando o batismo. Dá para vocês verem? Vamos lá, continuando. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Replicou-lhes Jesus. Em verdade, vos digo. Tá dando um vento aqui, que negócio é esse? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Esse cometer pecado aqui, quando eu falo assim, ó, nós não podemos viver na prática do pecado. Se viver na prática do pecado, é escravo do pecado e é o quê? E é filho de Satanás. Por isso que Cristo falou com eles. E Cristo vem discorrendo. E vamos ver o que vai dar isso aqui? Vamos ver o que vai dar isso aqui? Vamos? Vamos lá, para a honra e glória do nosso Pai. Aqui, ó. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem disse que eles aceitaram a Cristo como seu Salvador? Aquela raça maldita, filhos de Satanás? Quem disse? É igual vocês, filhos de Satanás. É igual vocês. Quem disse que vocês querem aceitar a Cristo como seu Salvador? Vocês, porque muitos já morreram assim perdidos. Sabe por quê? Porque Satanás já colocou dentro do coração de vocês, já colocou dentro da mente de vocês que o nosso Pai é amor, que a graça veio, se fez maldito no madeiro aqui, ó. E sabe o que mais? Que nós vivemos no tempo da graça e que pode todas as coisas. Sabe por quê? Porque somos julgados pela lei da liberdade. Só que como vocês são guiados por Satanás, pelo pai de vocês, vocês distorcem tudo. Vocês fazem um parangolé que não tem tamanho. E sabe o que acontece? Eles estavam lá de frente com o Eterno. Os judeus. Perdidos dentro da igreja. A igreja que louvava ao Eterno, fazia tudo para o Eterno. Isso que eles faziam, né? Só que eles estavam adorando quem? A Lúcifer, ao Satanás. Lembrando, a igreja de Deus lá, a igreja de Deus, lá em Jerusalém, lembra, o templo de Salomão, lembra, era centro de macumba para lá, era terecozeiro, era bruxaria, com alaúde, de harpas e tudo, isso, aquilo, outro. Mas verdadeiramente, sabe quem que eles estavam adorando? A Satanás. Vamos lá. Aqui, ó. Aí o nosso pai aqui no verso 37, ele fala assim, ó. Aí aqui o nosso pai já começa a jogar assim, ó. Bem na latona deles assim, ó. Sabe como? Derdenhando, ó. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Sabe por quê que vocês estão do jeito que estão, filhão de Satanás? Porque a palavra do meu Pai não está em vós.
Porque se tivesse em vós, vocês estariam conosco. Sabe fazendo o quê? Pregando o evangelho eterno, amando ao eterno, honrando ao eterno e não jogando os princípios do eterno, os mandamentos do eterno, a lei do eterno, que tudo são santos e são eternos e que são imutáveis por terra, zombando e sapateando e dizendo que isso foi para os judeus, que foi tudo lá no deserto e que o nosso pai trabalhou no sábado ainda, porque Gênesis capítulo 2, verso 2, vocês usados por Satanás, vocês distorcem tudo. Assiste nosso vídeo de transição do sábado para o domingo, tudo por aí afora, que vocês vão ver como é que a banda toca. Vamos lá, ó. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Eu tô sorrindo, não tô? Pegou a pedrada? Pegou, não pegou? Pegou. Vamos ler de novo para captar? Vamos. Eu não tenho pressa. Quem ama pregar, eu amo pregar. Não é à toa que vocês viram o vídeo aí que foi lançado aí, ó. 4 horas e 8 minutos. Eu amo pregar. Eu gosto de deixar as coisas assim, ó, bem assim, as clarazinhas, assim, ó. Bem explícitozinhas, assim, ó. Vamos lá, vamos ler de novo aqui, ó. Olha só, ó o nosso eterno que falou aqui, ó. Verso 38, ó. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Sabe por quê? Porque o pai deles, daquela raça maldita, era Satanás. E o pai de vocês, filhos de Satanás, é Satanás. Prova pra mim que não é, que eu acho isso muito difícil. Muito difícil. É mais fácil dizer quem é essa tranqueira que apareceu aí, caiu por aqui, que eu nunca nem vi falar essa tranqueira por aí afora, do que verdadeiramente se arrepender, olhar nos meus olhos, aqui ó, nos meus olhos, cor de mel, destemidamente, e falar assim, ó, eu vou baixar minha bolinha e cair de joelho e pedir perdão ao meu pai, porque sangues inocentes tem sobre os meus ombros. E o nosso pai, ele é poderoso, misericordioso, para vos perdoar os pecados. Prova para mim, filhos de Satanás. Vamos lá, continuando. Ó. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Então lhe responderam os filhos de Satanás, olha. Se o Eterno já tinha falado que eles são filhos de Satanás, ainda querendo teimar ainda. Sabe por quê? É a mesma coisa de vocês, filhos de Satanás. Vocês teimam dizendo que as igrejas de vocês, os templos de Satanás de vocês, que louvam com o nome do Eterno, que faz isso, faz o batismo corretamente como o Eterno, faz isso, aquilo, outro, pede. Mas no final das contas, vocês estão servindo a Satanás. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que é esse salário aqui, ó. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus. Disse-lhes Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Aqui, ó. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. E vai discorrendo bonitão aqui, vai discorrendo bonitão. Vai discorrendo bonitão. Vamos lá. Vai ficar bem beautiful aqui, ó. Olha aqui, ó. Inclina os teus ouvidos para ouvir isso aqui, ó. Aqui, ó. Vós fazeis as obras de vosso pai. Vós fazeis
as obras de vosso pai. Ué, começou dizendo que era filho de Deus, depois filho do nosso pai Abraão, e o nosso eterno só desdenhando dele começou por ali, ó, verso 37, lembra? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vamos lá. Aí aqui, ó, continuando. Ó. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E ainda teimam. É igual vocês, filhos de Satanás. Nos chama de uma seita maligna e perigosíssima, lançando a lei e os princípios do eterno por terra, fazendo essa confusão, seduzindo meus irmãos, as ovelhinhas do nosso eterno, que muitas morreram por aí afora, sabe como? Perdida, odiando a lei do eterno, vivendo na prática do pecado. O que é o pecado, Edinaldo? A transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês, filhos de Satanás, que nunca tiveram encontro com Cristo, recebam isso aqui, ó. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Lembra? 1 João, lembra? 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Dá para você ver como é que a banda toca? 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Dá para você ver como é que a banda toca? Como o negócio é sério? Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus, aqui, ó. Aqui, ó. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E vai sempre deixando bem claro que eles, é igual vocês, filhos de Satanás, são de Satanás mesmo, filhos de Satanás, filhos de Satanás. E quando se entrega para Satanás, eles voltaram, se arrependeram? Não. Prova para mim, repito, prova para mim que vós não sois filhos de Satanás. Prova para mim. Prova que eu quero ver. Vamos lá, continuando, verso 43, ó. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sabe por quê? Porque vocês, é a mesma coisa, são incapazes de ouvir o evangelho eterno. Sabe o que mais? De obedecer ao evangelho eterno. E quem estava falando aqui era o meu pai. Quem estava falando aqui era o meu pai, quando estava habitando em corpo de carne aqui, ó. Grava bem isso aqui agora, que vai soar nos teus ouvidos assim, ó. Pega aqui, ó. Que ele falou assim, ó. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir
a minha palavra. Agora vamos ver de quem que eles eram pai mesmo, assim, ó, Soar. Soar. Soar, assim, vamos ver, ó. Verso 44. Vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? É mentiroso e pai da mentira. Essa laia maldita que mataram o nosso pai aqui quando ele estava aqui habitando o corpo de carne. É os irmãos de vocês. Prova para mim que não. Prova. Vamos ver aqui, ó. Verso 45. Mas por quê? Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Ué, mas eles não estavam acusando nosso pai porque nosso pai estava curando? Dizer que estava trabalhando, porque se estivesse trabalhando, tinha matado ele. Não tinha desculpa, tinha matado. Na parte espiritual. Vamos lá, ó. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Por que razão não me credes? Por quê? Se vocês têm o conhecimento que o sábado é para se guardar, nós temos que cuidar do nosso corpo com alimentação e a medicina comprova tudo, né? Por que que existe nutricionista, né? Receitas médicas, você não pode comer isso, você não pode comer isso, porque você está enfermo dessa enfermidade, não sei o quê, isso, aquilo, outro, por quê? E vocês sabem de tudo. Vocês sabem de tudo. Só não acata porque se entregaram para Satanás. Mas, Edinaldo, é duro, Edinaldo. Ouvi falar assim no meu pastorzão grandão. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Esse teu pastor grandão, essa porcaria é filho de Satanás. Por isso. E dentro da palavra do nosso Eterno. Já ouviu falar nas pragas mesmo, nas pragas. Essas porcarias que eu não chamo. Como eu chamo essas porcarias de pastor? Pastor de Satanás. É profeta de Satanás, essas tranqueiras. Igual que o nosso pai, ó. Filhos de Satanás. E aqui, mais aqui, ó. O que diz aqui, ó? Vamos lá, ó. Verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos. Porque não sois de Deus. Sabe por que vocês não dão ouvido? Porque vocês não são de Deus. Dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Verso 48, aqui ó. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão de dizer que és samaritano e tens demônios? E tens demônio? Vocês jogam isso para nós, filhos de Satanás, só que de uma maneira totalmente diferente. Isso aí, ó, é uma seita maligna e perigosíssima. A serva do Senhor, minha irmã Ellen Goldwhite, que nós não idolatramos ela, nós temos ela com amor e carinho. Sabe o que que acontece? Vocês falam o quê? Sai fora. Sai. Nossa, isso é uma seita maligna e perigosíssima. Que nem você, né, sua porcaria, Eliseu, né? Pastor de Satanás, né? Profeta de Satanás, né? Que falou que nós somos uma seita, que é uma seita maligna, exclusivista e por aí vai. Nós nunca falamos que a igreja adventista salva ninguém. Nós nunca falamos que a nossa irmã Ellen Goldwhite salva ninguém. Nós nunca pedimos ou obrigamos ninguém a adorar a nossa irmã. A igreja verdadeira do Senhor é diferente. Grava bem isso aí.
a igreja verdadeira que se encontra até em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E qual é a igreja na atualidade, registrada na Bíblia, que tem o testemunho de Jesus? Porque, possivelmente, né, com as aulas que eu já tenho dado por aí afora, hoje, vocês, vendo meus vídeos rodar por aí afora, quer dizer, nossos vídeos rodando por aí afora, já chegou o pleno conhecimento. Qual é o testemunho de Jesus? O que significa, o que é o testemunho de Jesus? E dentro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Sou o conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Da profecia. E qual é a igreja na atualidade que tem a profetisa do Senhor? Eu muito me admiro que vocês falam aqui, como cai em contradição, né? O nosso Eterno joga tudo no telhado, né? Engraçado que as porcaria, né? Os filhinhos de Satanás já vai, né? De ninito, né? De ninito, né? De ninito. E por aí vai. Sabe o que acontece? Fala que o profeta e a lei foi até o nosso irmão João Batista, porque vocês, sendo usados por Satanás, distorce tudo. Engraçado que as igrejas de vocês é cheias de quê? De filhinho de Satanásinho pequeninito, é cheio dos filhão de Satanásinho grandão, os falsos profetas, falsos pastores, e diz, Deus mandou te falar, Deus mandou dizer isso, Deus falou isso, Deus está falando isso, revelando CPF de alguém, não sei o quê, e vocês, né, filhos de Satanás, caem em contradição. Por quê? Vocês falam que os profetas e a lei foi até João Batista. E as igrejas de vocês cheias de falsinho profetinho, cheias de falsão profetão e por aí vai. E ainda mais falando na língua satânica, por aí afora. Como cai em contradição, né? Vamos aqui, continuando, para nós ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Respondeu Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Vocês, filhos de Satanás, a mesma coisa disso aqui dessa lá é maldita. Vocês, desonra é o nosso Criador. Vocês desonram o Eterno. E vocês, vai ver o que isso aqui vai dizer aqui, ó. Sabe o que isso aqui vai dizer aqui, filhos de Satanás? Que eu trato vocês assim, lá é maldita. Raça de víbora, sabe o que vocês ainda vão ter parte nisso aqui, ó? Vocês ainda vão ter parte nisso aqui, ó, filhos de Satanás. Vocês vão ter parte nisso aqui, ó. Vocês vão ter parte nisso aqui. Porque vocês acatam o dia de Satanás, que nem existe dia de domingo na Bíblia, primeiro dia da semana para se guardar. E sabe o que acontece no final das contas? Isso aqui, ó, vocês vão ter parte nisso aqui, ó, filhos de Satanás. Sabe por que eu estou revoltado com vocês? Porque eu nunca me misturei, eu nunca me corrompi. E quantos irmãos meus desceram a cova sendo enganados por vocês, filhos de Satanás? Vocês acham que não dói não? E nós não? Vocês acham que não dói? Dói. Dói, filhos de Satanás, porque nós vamos ver eles serem queimados. Porque a palavra do nosso Pai fala assim, ó, cuideis que ninguém vos engane. Quem falou foi ele mesmo, o Eterno. Mateus capítulo 24, verso 4. Ele lhes respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E nós vamos ver o que a palavra de Deus vai falar mais. Nós vamos ver o que a palavra de Deus vai falar mais. Vamos aqui. Continuando. Aqui, ó. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser
por ele. Nós da seita do sétimo dia, que nós somos esculachados por aí afora, nós pregamos um Cristo crucificado, ressurreto, que morreu, foi ressuscitado ao terceiro dia. Nós cremos na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que ele já veio aqui, já morreu por mim e por você, e que ele já está nos aguardando na eternidade, que tão breve ele vem buscar os eleitos dele, para a honra e glória de Deus, estar com ele de eternidade a eternidade. Pegou, não pegou? Pegou, eu sei que pegou. Pegou, eu sei que pegou. Aquela raça maldita lá, já morreu. Daí para cá, parou de ter falsos profetas? De lá para cá? Parou? Não, né? Não parou e até Cristo voltar, não vai parar. Até Cristo voltar, não vai parar. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês, mais uma vez, meus irmãos? Vocês sim, vocês são meus irmãos, ovelhas. Vocês são meus irmãos. Que essas tranqueiras, fala igual que os irmãos deles aqui, ó. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Só que de Deus não tem nada. A mesma coisa que esses malditos aqui, filhos de Satanás. Essas porcaria por aí afora onde você está. Repito, do velhão, como eu falei aí fora, Nicodemos, Elias, que zomba e desonra por aí afora, né? Bota tudo num pacote só assim. Por aí afora tem um montão que eu não vou ficar gastando meu tempo aqui, isso aqui não vou ficar falando não. E ó, e cada vez mais é surgindo falsos profetas por aí afora. E o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Ué, Mateus, capítulo 24 e verso 24. Ué, benzão e lá então. Os filhos de Satanás vai estar surgindo. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Mateus capítulo 24 e verso 24. Olha aqui, ó. E por que nós temos que estar sólidos na rocha, que é Cristo? Porque, ó, 1 João capítulo 4, verso 1 ao 2. O que a palavra do nosso Pai fala para nós, ó? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Por que nós examina as escrituras? Por que nós sonda tudo? Por que nós é ligado? Por que nós somos ligados? Por quê? Para que ninguém venha nos enganar. E aí sabe o que acontece? Aí eles são tão sagazes, que pega até esse aqui, ó, verso 2, ó. Capite para a honra e glória de Deus, amém? O que a palavra do nosso Pai falou para nós aí? 1 João, capítulo 4, verso 1, voltando aqui para a honra e glória de Deus, amém? O que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, ó? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Agora, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória de Deus. É duro, não é a realidade, não é? Mas é a verdade. Vamos lá, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aí? Mas eles pregam Jesus crucificado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Confessa que Jesus Cristo veio em carne para dar saber a tudo e a todos que a igreja deles são perfeitas, são certinhas, batiza o batismo correto. Batiza o batismo correto. Mas ensina você a viver na prática do pecado
E aí, ao mesmo tempo, eles já colocam assim, ó, se você viver na prática do adultério ou desonrando teu pai e a tua mãe, você vai morrer perdido, porque você está vivendo em pecado. E sabe o que acontece? Agora vocês já estão tendo conhecimento por aí afora, sabe de quê? Não, nós agora guardamos nove mandamentos.